Olá, classe! Estamos continuando a nossa aula de Psicologia Educacional e Escolar. Neste primeiro momento da disciplina, iremos discutir muito mais acerca dos fundamentos educacionais. O que é educação, como se constitui o pensamento educacional brasileiro e de que maneira ocorre a história entre a psicologia e a educação no Brasil. Alguns desses aspectos vocês estão vendo de forma presencial. Outros nós iremos conversar aqui. Nesse sentido, o tema da nossa aula de hoje vai ser Educação e Escola. Qual é a relação entre a educação e a escola? Educação e escola são aspectos dependentes? São aspectos independentes? Quem é o responsável pela educação? O que é educação? Quais são os processos de aprendizagem? Qual é a importância do processo de aprendizagem para o desenvolvimento do sujeito? Estes temas nós iremos conversar na nossa aula de hoje, cujo conteúdo principal vai girar em torno de duas questões básicas: a educação e a educação na escola. Não que isso nos faça nos furtarmos da discussão sobre a relação entre escola e sociedade, que vocês vão ver mais à frente na disciplina. Mas tentaremos compreender estas duas dimensões, a educação e a escola. Neste sentido, quando nós vamos pensar em educação, nós temos que pensar que a educação ela está para além da escola. A educação ela é um fenômeno social complexo. Ou seja, a própria organização da sociedade, o próprio funcionamento da sociedade vai se constituir enquanto uma ação educativa. Nós, enquanto seres humanos, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos como nos portar em sociedade. Nós não sabemos o que vestir, como vestir, o que comer, de que maneira comer, quais são as regras que imperam na sociedade. Nós não temos conhecimento de nada disso. Todos estes aspectos, eles foram aprendidos. Ou seja, foi necessário um processo de educação. Ou seja, a educação, a necessidade do processo educativo vai representar as manifestações das produções humanas. A modificação nas produções humanas, que estão vinculadas também às relações e às práticas sociais. Não existe educação sem sociedade. Não existe uma educação para além
do conhecimento e da sistematização da prática social. Ou seja, quando nós falamos em educação, existem duas dimensões principais: a educação em uma forma mais geral, que vai se dar primordialmente pelo processo de socialização do sujeito, ou seja, o processo de socialização nas suas relações sociais, você também está sendo educado. Em certa medida, você está sendo educado em certa medida. Para além dessa socialização nas práticas sociais, nós também teremos a instituição escolar, cuja função também é a educação. Só que a educação escolar, a educação que ocorre dentro dos muros escolares, ela vai ser potencialmente diferente da educação nos seus processos de socialização mais gerais. Neste sentido, uma dúvida que às vezes acontece é de quem é a função de educar as crianças e os jovens. A função da educação é uma função da família ou é uma função da escola? Pensem um pouco. Já pensaram? Ok. A educação é uma função compartilhada, porque, como nós vimos, a relação entre educação e escola é estreita, mas não dependente, porque a educação ela não se resume ao processo escolar. A educação ela é um aspecto mais amplo. Neste sentido, nós não teríamos uma educação, mas outras, mas várias educações, várias formas de sermos educados. Ou seja, a educação se constitui tanto na origem quanto nos desdobramentos do conhecimento que vai ser produzido socialmente. A educação, ela tem essa dupla função. Ela é tanto um processo de apropriação, como também um processo de modificação dos conhecimentos, modificação da cultura, uma apropriação da cultura. E a partir daí, o processo de educação nos auxilia no processo de humanização, no processo de tornar-se homem do homem. Como assim tornar-se homem do homem? Como nós vimos no início da nossa discussão, muitas das capacidades humanas, elas têm que ser aprendidas. Ou seja, o homem, ele necessita ser humanizado. Ele necessita aprender a ser homem. Porque se ele não passar por este processo de humanização,
ele não for educado, ele não vai saber como usufruir daquilo que a humanidade criou. Tanto os aspectos mais simples como os aspectos mais complexos. E assim, para Marinho Araújo e Almeida, essa dimensão da educação, essa dimensão social, a educação nessa prática social não é necessariamente institucionalizada. Uma educação institucional, uma educação com uma intencionalidade. E assim, não tem forma definida em normas e ocorre fora do ambiente escolar. E é nela que várias pessoas se educam ou se deseducam, muitas vezes sem terem ido à escola. A educação via prática social, ela não depende da sua chegada na escola. Mas, respondendo àquele questionamento anterior, acerca de, de quem é a função da educação, a quem corresponde educar as crianças, educar os jovens, tanto é função da família e da sociedade como um todo, como também é função da escola. A função da educação, digamos assim, é como se fosse uma guarda compartilhada. Qual é o papel da família na educação? A família buscará promover e assegurar o desenvolvimento das capacidades físicas, intelectuais e morais, sendo que, de forma geral, tal tarefa tem sido de responsabilidade dos pais. Ou seja, qual é a função da família? A educação moral, ou seja, a transmissão de costumes e valores de uma determinada época. Nesta perspectiva, este vai ser o principal objetivo da instituição família. Ou seja, não é função da escola a educação moral, a moralidade, os interesses dos pais. A função da escola é outra. Vamos ver a diferenciação entre família e escola mais uma vez, de uma maneira mais significativa. A respeito da educação, a função da família vai estar no processo de socialização primária, o primeiro grupo social no qual a criança está inserido é a família. E a partir desta família, ela vai ter o seu primeiro contato com a cultura social, com a cultura do seu grupo social. O que este grupo social preza? Qual é a minha função? Ou seja, vai ser uma apreensão dessa cultura social e a socialização da criança.
E aí, a inclusão no mundo cultural mediante ao ensino da língua materna, que no caso nós somos o português. Nós não começamos a aprender português nas aulas de português da escola. Nós começamos a ter o contato com a nossa língua materna por meio das relações sociais. Essa língua é falada e nós inicialmente aprendemos quase que intuitivamente. Lembrem que ao longo do desenvolvimento da criança, primeiro nós adquirimos o aspecto fonético da fala, muito mais no aspecto imitativo, falamos palavras que lembrem alguma coisa, ou pelo conhecimento da situação, e depois começamos a adquirir o aspecto semântico da fala. A fala, ela tem um significado e ela vai ser dirigida a um outro. Ou seja, nós também, na família, a nós são apresentados os primeiros símbolos, os primeiros signos e quais são as regras principais, primeiras, da convivência em grupo. Inicialmente o grupo familiar e posteriormente os demais grupos aos quais nós podemos fazer parte. Esta é a função da família. A função da escola, qual é? Qual é a função da escola no que concerne à educação? A função da escola se dá no processo de apropriação do saber sistematizado. O saber sistematizado, o saber escolar. O saber científico. A função da escola é proporcionar ao aluno os rudimentos do saber científico, para que o estudante ele tenha condições de conhecer a realidade. A escola é um espaço social no qual o que entraria em questão é a dimensão do pensamento, o pensamento hipotético, o saber sistematizado, e que, por meio deste saber sistematizado, a criança e o adolescente, eles possam começar a compreender quais são os nexos, quais são as ligações que existem na realidade. E a partir daí, a função da escola é a transmissão da cultura erudita, não apenas da cultura popular. Apresentar aos estudantes as máximas conquistas humanas, tanto no aspecto das disciplinas, como também da arte e da filosofia, que nos auxiliam a compreender a realidade de outra forma. E assim, a função da escola é a aquisição do saber culturalmente organizado e as áreas distintas do conhecimento.
português, matemática, química, física, biologia, história e geografia. A função da escola é a apropriação, é possibilitar a apropriação deste saber. E, em meio à apropriação deste saber, auxiliar no processo de humanização do sujeito, aliado aos aspectos familiares. Nesta relação, existe uma dimensão que convém nós destacarmos, que é, a partir dessa diferenciação da função da família e da escola, como a escola deverá trabalhar pensando no pensamento, o questionamento, nas leis que regem a realidade, a escola ela pode qualificar ou refutar a discussão da família. Como assim, quais são os conceitos, quais são os preceitos, de que maneira a realidade se estrutura. E a partir da ação pedagógica, o aluno pode ter outros elementos para conhecer essa realidade. Essa é a função principal da escola. Oferecer elementos de discussão. Oferecer elementos para o entendimento da realidade. Porque na prática social nós aprendemos muitas coisas. Coisas corretas, mas também, às vezes, coisas nem tão corretas. E a função da escola seria também a discussão desta realidade, que nós vamos discutir um pouquinho mais na frente. Ou seja, quando nós falamos sobre a educação, e abrindo parêntese, no caso, quando nós falamos sobre os aspectos de aprendizagem ou da aprendizagem, nós aprendemos o quê? Nós nos educamos em relação a quê? Quais são os objetivos da educação? O primeiro e o mais basilar é a transmissão da cultura. A transmissão e a apropriação da cultura. E a partir dessa apropriação, se busca despertar potencialidades no sujeito. Quando se apresenta o saber sistematizado, na tentativa de se compreender quais são as leis que regem a realidade, também se pode tentar que a educação, que a escola, ela seja um espaço de reflexão. Que a escola tanto pode, neste sentido, até na própria apropriação, a escola pode tanto ser um espaço de reflexão e na esteira dessa reflexão de criticidade, ou um espaço de conformação social. Que essas vão ser até algumas das críticas que a escola, a instituição escola, ela vai receber durante os anos da década de 1970. A escola vista, entendida enquanto um espaço de reprodução, de alienação.
Mas nós não nos educamos exclusivamente neste aspecto. As construções afetivas, as relações afetivas, a maneira como eu me envolvo afetivamente com alguém também vai perpassar os aspectos da educação. Como eu trato as pessoas, como as pessoas me tratam, o que eu espero dessa relação é um aspecto educativo também. Ou seja, as construções afetivas, as construções relacionais, os aspectos da criatividade, eles também são aprendidos nos dois espaços de educação, tanto na família quanto na escola. E percebam a importância de considerarmos o aspecto da afetividade. Nós também aprendemos, desenvolvemos a nossa afetividade no ambiente escolar. Ou seja, a escola precisa pensar, precisa trabalhar espaços para o desenvolvimento dessa afetividade. Não apenas os espaços racionais, não apenas a racionalidade pura e simples. A afetividade, ela também é importante para o desenvolvimento do escolar. E assim, como eu falei, durante a década de 70, 1970, foi uma década de que se pensava a escola, se criticava a escola, se criticava qual é a função da escola. Mas por que é importante eu, enquanto um psicólogo escolar, pensar a educação e pensar a escola? Porque nós estamos inseridos nessa instituição. Quando eu atuo enquanto um psicólogo escolar, eu devo conhecer a educação, eu devo conhecer a escola, eu devo conhecer os professores, eu devo conhecer qual é a função e qual é o papel do professor. Porque eu vou atuar também com o professor. E pensar na escola, pensar nestas dimensões da escola, pensar nas críticas que são feitas à escola, é importante para que eu, enquanto psicólogo escolar, psicólogo educacional, eu saiba qual é o meu papel, eu saiba qual é o meu lugar. Ou, e também para que eu compreenda, dentro das relações institucionais, onde é que eu me situo. E neste sentido, a escola já foi vista apenas como um aparelho ideológico do Estado, que iria ser responsável por retransmitir esta ideologia. A escola já foi vista como um espaço, aliado até essa compreensão de aparelho ideológico, um espaço de modalidade da violência simbólica, a escola, enquanto perpetuadora da violência, que algumas vezes a escola pode ser este espaço perpetuador de violência simbólica, e nós, enquanto psicólogos escolares, nós não podemos ser coniventes com a violência simbólica praticada dentro da escola.
como, por exemplo, brincadeiras de cunho racista, que muitas vezes de brincadeira não tem nada. E aí, nesse sentido, nós precisamos trabalhar com os profissionais, com a comunidade escolar, guardiã da sociedade capitalista, instância reprodutora da estrutura social, mas também a escola ela é vista como um dos espaços responsáveis pela superação das desigualdades sociais, como se todas as desigualdades sociais pudessem ser superadas apenas por conta da escola. Que isso também não existe. Você está colocando na escola uma função que não é dela. Ou, percebam bem, nestes aspectos você coloca uma responsabilidade na escola. Esquece-se da relação da escola com a sociedade de uma maneira mais ampla. Mas isso iremos discutir em outro momento da disciplina. E assim, a Marinho Araújo Almeida vão trazer que para se analisar a educação, para se analisar a escola, nós não podemos analisar a escola exclusivamente pela escola. A escola enquanto um espaço apartado da sociedade. A escola é uma instituição social, ou seja, para que nós possamos compreender a escola, nós temos que levar em consideração a sua dimensão política, econômica e cultural. Prestem bastante atenção à dimensão política da escola. A educação é uma política pública. A educação ela é um ato intencional. Iremos ver mais na frente, toda educação ela é um ato político. O que se discute na escola são discussões políticas. O currículo expresso ou oculto tem essa dimensão política, ou seja, você não pode e você não deve se furtar da compreensão de que a sua atuação dentro da escola vai ser uma atuação política. Porque o que você discute ou o que você não discute dentro da escola vai ter uma implicação política. Discuto relações étnico-raciais na escola. Tem um aspecto político. Optei por não discutir relações étnico-raciais na escola, mesmo tendo diversas questões de violência. A sua ação, ela tem uma dimensão política também. Assim, a educação como um fenômeno social coloca-se como espaço permanente de crise, pois que, por um lado, manifesta-se em contradições e, por outro, hospeda forças conservadoras que empenham-se em resolvê-las. A educação, assim como a sociedade de uma maneira geral, ela é um espaço de lutas, é um espaço de embates, é um espaço de contradições. Agora, iremos continuar trabalhando sobre o processo de educação na escola, a educação escolar, a educação institucional, que é muito importante para a psicologia escolar.
Neste sentido, quando nós vamos pensar na educação escolar no contexto do Brasil, nós temos que pensar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, na qual vai estar estruturada todo o processo de educação. O que é educação? Quais são os direitos de educação? Como deve se estruturar o espaço escolar? Tudo está na LDB. Mas, professor, eu estou fazendo um curso de psicologia, não de pedagogia. Por que o senhor está falando sobre a LDB, que é uma lei da educação? Quando nós estamos no espaço da educação, a Lei de Diretrizes e Bases também vai nortear o nosso trabalho. Ou seja, vocês, enquanto futuros e futuras psicólogas escolares e educacionais, têm um dever de conhecer minimamente a LDB. E de maneira semelhante, vocês têm o dever de conhecer minimamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vai falar sobre o direito à educação. Assim, a LDB, ao falar sobre educação em seu artigo 1º, vai dizer: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, ou seja, a educação, como nós vimos no início da nossa discussão, é um aspecto amplo. Esta lei, a LDB, disciplina a educação escolar, educação do espaço escolar. A LDB não vai falar nada sobre a educação que se tem no espaço familiar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se tanto ao mundo do trabalho quanto à prática social, tanto ao mundo do trabalho quanto ao exercício da cidadania. É essa a função da educação: preparar para o mundo do trabalho e para as práticas sociais. E assim, Maria Araújo de Almeida vão trazer que a escola é uma instituição com condições muito específicas, cujos critérios prioritários decorrem do conhecimento baseado nas ciências. E aí elas vão trazer uma problemática que, entretanto, muitas vezes, ao priorizar o processo de produção científica, a escola segmenta a ciência e a distancia da realidade, fragmentando o real em partes explicáveis por disciplinas escolares. E aí nós temos um aspecto interessante, mas também complicado, porque a escola ela não pode ficar circunscrita aos aspectos do cotidiano, da vivência do cotidiano, a vivência da realidade imediata, mas ela também não pode se furtar de uma discussão acerca desta realidade imediata. Porque todo conhecimento ele vai vir da prática social. Ele vem da realidade social. Só que a escola, só que a ciência, ela vai questionar a prática social. Ela vai colocar em voga o aspecto do pensamento. E assim,
seria muito mais interessante a escola se abrir para a sociedade, permitir este contato com a sociedade e, a partir da prática social, instrumentalizar os estudantes para o descortinar o conhecimento dessa prática, de quais são os determinantes desta prática social. E aí, a autora mais na frente vai falar de que quando se pensa que a escola atua apenas como reprodutora da alienação ou como aparelho ideológico do Estado, esquece-se de pensar a sociedade de uma forma mais ampla, onde onde na escola se reedita as contradições presentes na sociedade. Você dizer, mesmo que simbolicamente, que a escola não precisamos de escola, que a escola não presta, porque ela é apenas um aparelho ideológico ou reprodutor da desigualdade, você está negando um aspecto muito importante, que mesmo sem a escola, as instâncias de opressão, os mecanismos de alienação ainda estarão presentes. Uma das potencialidades da escola é a possibilidade de se pensar esse regime de opressão, de se pensar as relações sociais. E se você retira a escola, parte desse espaço de discussão se perde, o que não é interessante. E assim, as autoras vão dizer: a problemática da desigualdade social não se reduz, portanto, às questões estruturais presentes na escola. E, mais do que defini-la como reprodutora da organização social, é preciso recolocá-la como importante espaço de mediações sociais e culturais complexas, históricas e contraditórias. E a partir daí, a escola é um espaço que se muda, é um espaço que se transforma, é um espaço que deve estar aberto e permitir as transformações sociopolíticas, porque, como já falamos, a escola ela é um espaço político. E assim, o espaço escolar vai se constituir-se, portanto, em local privilegiado. Por um lado, explicitam-se contradições e antagonismos, e por outro, é possível que interesses sociais mais justos e democráticos e solidários se fortaleçam e se articulem entre si. Porque a escola, como já falamos, é este espaço de discussão, é este espaço de diálogo. Se configura neste espaço de enfrentamento. E em que local nós vemos esta dimensão da escola? A dimensão do currículo, a dimensão do projeto político pedagógico ou projeto político curricular. E assim, o currículo da escola, existe o currículo formal, o que é formalizado, o real, o que se tenta ser executado, e algumas vezes o currículo oculto, que vai perpassar as relações que acontecem dentro da escola. E assim, o currículo ele deve ser compreendido como a materialização das visões sociais e ideológicas presentes na sociedade, porque o currículo ele vai sendo modificado ao longo do período histórico. E assim, de que maneira a sociedade pensa, de que maneira a sociedade vê a educação, de que maneira a sociedade vê o estudante. E assim, estas mudanças
elas também vão ter consequência na escola. Com base em nossa discussão, vamos para a nossa atividade da aula 3. A educação escolar promove o saber sistematizado, fazendo com que o sujeito tenha acesso às produções científicas e culturais. As instituições educacionais são norteadas pelas diretrizes curriculares que demonstram a intencionalidade da prática educativa. Sabendo disso, analise as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de psicologia, a de 2011 e a de 2009, atentando para quais seriam os objetivos para a formação em psicologia. Ou seja, nesta atividade, vocês terão que analisar as diretrizes curriculares nacionais para pensar, para ver qual é a intencionalidade delas. Qual seria o objetivo, qual seria o perfil do psicólogo ou da psicóloga que ensejam as diretrizes curriculares nacionais. Boa sorte e até a próxima. E aí temos de onde nós tiramos parte da nossa discussão. Boa sorte e até a próxima.